Minha irmã gêmea sempre teve tudo o que eu queria. A beleza óbvia, a preferência da família e até minha ex. Sim, a minha ex começou comigo, mas terminou com ela. Não foi da noite pro dia, claro. Primeiro, vieram os olhares enviesados da minha mãe, você devia se arrumar mais como a Laura. Depois, os comentários venenosos do meu pai. Você já pensou em fazer outro curso? Laura já passou em medicina. E quando meu ex-namorado disse que talvez a gente fosse muito diferente, eu já sabia. Ele estava de olho nela. Me chamavam de amarga, azeda, fracassada. Mas o que ninguém viu foi o quanto eu tentava. O quanto eu dei tudo de mim, pra minha família, pros estudos, pra ele. E foi exatamente isso que me destruiu. Porque a traição, quando vem da gente que você ama, tem um gosto diferente. É ácido, arde no fundo da garganta. E no meu caso, quase me matou. Lembro do dia exato. Eu tinha acabado de ser demitida. Estava morando de favor na casa da minha ex, Lídia, sim, ex, porque a gente tinha terminado. Mas ela não queria me deixar na rua. Eu, burra, achei que era por amor. Hoje sei que era por ego. Ela queria me ver rastejar. E foi o que eu fiz. Eu limpava a casa, fazia comida, aceitava as críticas. Você é tão desorganizada, tá ficando gorda, né? Sua irmã pelo menos tem perspectiva. Minha irmã vinha nos fins de semana, com seus vestidos de grife e risadas agudas, sentando no sofá como se eu fosse a empregada. E eu só engolia. Até o dia em que voltei de uma entrevista fracassada, a terceira da semana, e encontrei todas as minhas roupas. No lixo, sacos pretos, jogados na calçada. Meus livros de infância, meu diploma, minhas anotações, tudo encharcado com o resto da lixeira. Subi correndo as escadas do prédio, zonza de raiva. A porta estava aberta. Lídia estava sentada no sofá fumando. Nem me olhou. Você jogou minhas coisas fora? Não dava mais para suportar. Você virou um peso morto. Eu tive pena, mas já deu. Isso é tudo que eu tenho. E isso explica muita coisa, então. Eu tremia. De raiva, de humilhação. Senti um zumbido nos ouvidos. E então a risada da minha irmã veio do corredor. Que dramática, meu Deus. Já não era hora de crescer? Aquela frase foi a última pá de cal. Eu saí, com uma mochila molhada nas costas e o coração esfarelado. Tentei me matar naquela noite. Não consegui. Alguém me achou no banheiro público da rodoviária, desacordada. Me levaram pro hospital. Minha irmã nem apareceu. Lídia mandou uma mensagem dizendo: que patético. E é aí que a história muda. Porque quando você bate no fundo do poço, ou você afunda de vez, ou cava um túnel para sair do outro lado. Me internei numa clínica pública. Dividi quarto com gente que viu o inferno de perto. Lá dentro, encontrei algo que nunca tive: silêncio. Pela primeira vez, ninguém me comparava com a Laura. Ninguém me chamava de fracasso. Fiquei 3 meses fora. Voltei com a cabeça limpa e um plano. Usei o restinho do meu dinheiro para fazer um curso de programação online. Dormia pouco, comia menos ainda. Consegui uma vaga como estagiária numa startup. Era pequena, pagava mal, mas era minha. Trabalhava como se o mundo fosse acabar no dia seguinte. Cada linha de código que eu escrevia era como uma cicatriz sendo remendada. Com o tempo, fui notada, promovida. 2 anos depois, fui chamada por uma empresa do exterior. Salário em dólar, opções de ações, mudança paga. Fiquei rica. Do nada? Não. Mas para elas parecia. Comprei meu primeiro carro importado e postei no Instagram. Laura curtiu em silêncio. Lídia me mandou um emoji de foguinho. Ignorei. 1 mês depois, numa noite qualquer, Lídia me ligou. 3 vezes. Mandei pra caixa postal. Ela deixou um áudio. Oi, eu sei que a gente terminou mal, mas eu tô pensando tanto em você ultimamente. Sinto sua falta. Sempre soube que você ia vencer. Você quer tomar um café? Quase joguei o celular pela janela. Mas preferi rir. A mesma mulher que me jogou no lixo, agora queria voltar. Eu marquei o café. Não por saudade. Por justiça. Ela chegou com o mesmo salto alto de sempre, fingindo segurança. Mas nos olhos havia medo. Você tá diferente. Tá poderosa. Ela disse, ajeitando o cabelo. Não sou mais a mulher que você chutou. Eu sei. E me arrependo tanto. Eu era uma idiota. Você pode me perdoar? Sorri. Mas por dentro, meu sangue fervia. Antes que eu pudesse responder, um rosto familiar passou pela vidraça. Minha irmã, Laura, parou, nos viu, entrou. E então tudo congelou. Ela olhou para mim, depois para Lídia, e com um sorriso venenoso disse: sabia que vocês iam voltar, mas você não contou para ela ainda, né? Eu franzi a testa. Contar? O quê? Laura sorriu mais largo, e sussurrou, como quem joga gasolina na fogueira. Sobre o que ela fez com seu e-mail no processo da Embratec. Você perdeu aquela vaga por causa dela, lembra? Lídia empalideceu. Eu gelei. O mundo girou. O que ela tinha feito? E quantas vezes mais eu fui sabotada, sem saber? Você não contou pra ela ainda, né?
A voz da Laura reverberava na minha cabeça como um grito preso num túnel escuro. Eu me recostei na cadeira, com a pele gelada e o estômago embrulhado. Lídia ficou imóvel, como uma estátua rachando por dentro. Laura puxou outra cadeira com toda a elegância do veneno. Sentou-se conosco, cruzando as pernas como quem acabará de derramar um segredo no colo da rival. Que história é essa? Perguntei, com a voz mais baixa do que pretendia. Você lembra da vaga na Embratec? Aquela multinacional que te chamou para entrevista? Ela começou, revirando os olhos. Pois é, você nunca respondeu o e-mail deles, né? Meu coração disparou. Como assim? Eu nunca respondi. Eu esperei por aquele e-mail. Por dias. Verifiquei o spam, atualizei a caixa de entrada feito viciada. E nada. No fim, me convenci de que era mais uma decepção. Mais uma porta fechada. Mais um, você não é suficiente. Eles mandaram a confirmação para você sim. Mas a Lídia, bom, digamos que ela teve acesso ao seu e-mail. A mesa pareceu sumir. Eu me virei lentamente para Lídia, que tremia visivelmente. Lídia, é verdade? Ela hesitou. Depois, baixou os olhos, como uma criança pega no flagra. Eu só achei que você não ia aguentar a pressão. Você tava mal, lembra? Ia se sabotar. E aí, eu só. Você deletou um e-mail com a vaga dos meus sonhos? Eu estava tentando te proteger. Laura riu, debochada. Ah, claro. Proteger. Igual quando jogou as roupas dela no lixo. Você é mesmo uma santa. Meu corpo inteiro vibrava. Eu queria gritar, socar a mesa, sair correndo. Mas fiquei ali, firme, de olhos cravados na mulher que dizia me amar, e me destruiu. Lídia estendeu a mão na minha direção, como se quisesse tocar em algo que já não era mais dela. Por favor, eu errei. Mas você também não estava bem naquela época. Eu tinha medo de você fazer besteira se tentasse e fracassasse de novo. Que você decidiu fracassar por mim, é isso? Eu te amava, tá? De um jeito doente, talvez. Mas era amor. Me levantei. Minhas pernas estavam bombas. O café inteiro parecia me observar. Amor não joga gente no lixo, Lídia. Me perdoa, a voz dela tremia. Me perdoa você, mas não como você espera. Saí daquele café sentindo o coração latejando. Laura me seguiu até o estacionamento. Você devia processar ela. E você devia parar de se meter na minha vida. Eu só achei que você devia saber. O porquê? Pra ver o circo pegar fogo? Não, porque agora você tem poder. E ela sabe disso. Ela estava certa. Pela primeira vez, eu tinha o controle. Voltei para casa e fui direto ao meu antigo e-mail. A senha era a mesma. Lá estavam as pastas vazias, como sempre. Mas então percebi uma lixeira cheia. Centenas de e-mails. Alguns pessoais, outros de entrevistas que nunca vi. E lá estava. É Embratec. Etapa final do processo seletivo. Data: 14 de março, 22h17. Assunto: parabéns. Você foi aprovada. Precisamos confirmar sua presença até dia 16. Meus olhos encheram de lágrimas. A confirmação estava lá, com todas as instruções. Eu tinha vencido. Eu merecia, mas nunca tive chance. Voltei a respirar fundo, como quem emerge debaixo d'água. Ela me sabotou. Ela destruiu o meu único raio de esperança. E agora queria café e perdão. Lembrei das noites frias, dormindo com medo de ser expulsa. Lembrei da fome, do desespero, do fundo do poço, do chão do banheiro público onde meu corpo caiu, do soro no braço, do silêncio branco do hospital. Ela não apareceu. Ela sabia, e não apareceu. Nos dias seguintes, fiquei reclusa. Não atendi ligações. Não abri mensagens. Mas o mundo gira. E um advogado me ligou. Era da startup onde Lídia trabalhava agora sim. Ela tinha conseguido um cargo administrativo com a ajuda de um conhecido. Só que agora, estava sendo investigada. Você conhece a senhora Lídia A? Seu nome foi citado como possível vítima de sabotagem premeditada. Fiquei em choque. Como assim? Temos indícios de que ela já tentou prejudicar outras mulheres em processos seletivos internos. Queríamos saber se você estaria disposta a depor. O silêncio engoliu meu quarto. Ela não destruiu só a mim. Ela fez disso um hábito. E sim, eu deporia. No dia do depoimento, entrei na empresa como quem entra num palco. Ela estava lá, com os olhos inchados. Desta vez foi ela quem me viu do chão. E eu, quem estava no salto. No fim da sessão, ela me esperou na recepção. Você quer mesmo me destruir, é isso? Você já se destruiu sozinha. Eu estava doente. E eu estive quase morta. Por sua culpa. Ela tentou conter as lágrimas, mas nem isso conseguia fingir direito. Eu ainda te amo, ela sussurrou. Tive vontade de rir, mas não. Apenas dei um passo para trás. Eu também amo alguém. Quem? Sorri. A mulher que sobreviveu a você. Voltei para casa naquela noite com a alma leve. A ferida ainda estava ali, cicatrizando. Mas algo em mim havia mudado. Não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Mas Laura não aparecerá por acaso naquele café.
E 3 dias depois, eu entenderia o motivo. Recebi uma notificação no meu celular. Transferência bancária de R$ 30.000 recebida de Laura Almeida. Fiquei paralisada. Abri o aplicativo. Estava lá. Sem mensagem, sem contexto. 5 minutos depois, recebo um e-mail. Precisamos conversar. O que eu fiz com você também não foi só por inveja. Era mais profundo. E está na hora de você saber a verdade sobre nossa família. Me encontre. Sozinha. Minha garganta fechou. Laura, sempre foi a favorita. A brilhante. A que nunca errou. Mas por que ela me mandaria dinheiro? E que verdade era essa? A transferência de R$ 30.000 ainda piscava na tela do meu celular quando reli o e-mail da minha irmã pela 3ª vez. Era mais profundo. E está na hora de você saber a verdade sobre nossa família. Laura, a perfeitinha. A médica exemplar. A filha que minha mãe chamava de presente de Deus. A mesma que me olhava com pena disfarçada de condescendência durante anos. Agora me pedia um encontro, sozinha, depois de transferir dinheiro sem motivo aparente. É difícil confiar em quem te apagou durante uma vida inteira. Mas parte de mim queria respostas. Ou pelo menos, entender por que todos pareciam ter conspirado para que eu falhasse, como se meu sofrimento fosse conveniente. O lugar do encontro, uma cafeteria discreta na Zona Sul. Chovia. As gotas batiam na vidraça como se anunciassem o que estava por vir. Laura já estava sentada. Nada de jaleco branco ou vestido de grife. Estava de jeans, moletom e um olhar diferente. Menos soberba. Mais cansaço. Sentei. Não disse nada. Só encarei. Ela empurrou uma pasta branca para mim. Dentro, havia uma carta. Escrita à mão. E isso foi a mamãe quem escreveu. Mamãe? Antes de morrer. Morrer? Repeti. Como assim? Ela tá viva. Laura apertou os lábios. Ela morreu faz 3 semanas. Parada cardíaca. Eu não te avisei porque bom, você entende. Entende? Não, eu não entendi absolutamente nada. E por que só agora você me procura? Com dinheiro, carta e suspense? Porque a morte dela me obrigou a mexer nas coisas do passado. E eu encontrei isso. Ela apontou a carta. E você precisa saber o que eu descobri. Respirei fundo. Comecei a ler. Filha, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. E quero que você saiba que o que eu fiz com você não foi porque te odiava. Foi porque eu não conseguia olhar para você sem me lembrar de mim mesma. Você nasceu chorando diferente. Seu olhar sempre me atravessou, como se visse algo que ninguém mais via. Mas foi a Laura quem nos salvou. Foi ela quem o seu pai amou. Foi ela quem me deu o que eu nunca tive, orgulho. E mesmo que seja cruel dizer isso, eu te afastei porque você era forte demais. Forte como eu fui um dia. E ver você fracassando me dava uma sensação de justiça. Mas a verdade é que você foi rejeitada por um pecado que não cometeu. A Laura não é sua irmã gêmea. Ela é sua meia-irmã. O pai dela é o meu chefe da época. Eu estava sozinha, com você recém-nascida, e ele me deu tudo que o seu pai nunca conseguiu. Quando descobri a gravidez, tentei esconder. Mas seu pai soube. E me perdoou. Com uma condição, que nunca revelássemos a verdade. Mas ele jamais olhou para você do mesmo jeito. E eu segui o fluxo. Me perdoa, filha. Você é a parte de mim que eu matei. Mamãe, a carta tremia nas minhas mãos. Não por causa da chuva, mas porque o chão sob mim tinha desaparecido. Então, ela não era minha irmã gêmea? Não, Laura disse, com lágrimas nos olhos. Biologicamente, somos irmãs por parte de mãe. Só, eu não sabia o que dizer, nem o que sentir. Isso muda tudo? Ela perguntou. Você ainda me odeia? A pergunta ficou no ar. Odeio. Eu nem sabia mais o que pensar dela. Da mulher que cresceu me vendo ser esmagada. Da menina que sempre soube do favoritismo, mas nunca estendeu a mão. Mas agora, ela tinha quebrado o silêncio. Por que você me mandou dinheiro? Porque eu soube do que a Lídia fez. E quando li a carta percebi que eu também falei com você. Dinheiro não paga dor. Eu sei. Mas também sei que você está investindo num projeto próprio. E talvez esse dinheiro ajude a construir algo que te tire da sombra. Eu não estou mais na sombra. Ela sentiu, com um sorriso amargo. Eu vi. Silêncio. Longo. Cortante. Até que ela disse algo que me deixou ainda mais alerta. E a Lídia sabia da carta. O quê? Antes da mamãe morrer, ela contou para Lídia que ia escrever. E por quê? Porque ela nunca me contou. Porque ela queria manter o poder. O poder sobre o quê? Laura se inclinou, os olhos fixos nos meus. Sobre o seu verdadeiro pai. Meu estômago revirou. Ele tá vivo? Vivo e rico. Muito rico. Por que minha mãe nunca me contou? Porque ela fez um acordo. Ele pagava mensalidades, ajuda velada, em troca de silêncio. E Lídia sabia disso? E sim. E parece que tentou usar isso como chantagem, mas algo deu errado. Tudo estava virando um quebra-cabeça cruel. Minha vida tinha sido sabotada, partida ao meio, por mulheres que diziam me amar. Minha mãe me apagou por culpa. Minha ex por inveja.
minha irmã por conveniência. E agora havia um homem em algum lugar com meu sangue. E minha história é incompleta. Naquela noite deitei na cama e chorei até faltar ar. Mas no fundo do poço, havia uma escada. E eu estava subindo. No dia seguinte fui atrás do nome do suposto pai biológico. Comecei pelo óbvio, o nome do chefe da minha mãe na época. Encontrei. Empresário. Nome forte no ramo de tecnologia. Vi fotos antigas. Meu coração parou quando comparei uma imagem dele jovem com meu próprio reflexo. A semelhança era inegável. Continuei investigando. Descobri que ele morava no litoral paulista. Tinha uma filha, um testamento, uma empresa em expansão. Mas o mais curioso, ele estava com câncer. E segundo uma matéria, estava revendo os laços familiares. Meu coração disparou. Laura estava certa. Lídia tentou me manter longe dessa verdade, porque sabia que se eu encontrasse meu pai, talvez eu fosse a herdeira de tudo. A história estava apenas começando. Peguei o ônibus para o litoral no domingo de manhã, com as mãos frias e a garganta seca. O nome dele era Cláudio Velmondes, e ele tinha uma mansão que parecia tirada de uma série de streaming, fachada branca, portões pretos com letras douradas e uma fileira de palmeiras conduzindo até a entrada. A vida dele era cercada de luxo, a minha, de perguntas não respondidas. Quando cheguei, fui barrada por um segurança. Tenho hora marcada, menti. Diga que sou filha da Beatriz Lima. O homem franziu a testa. Fez uma ligação curta. Depois, me olhou como quem vê um fantasma. Ele pediu que você entre. Entrei. A mansão era silenciosa. Cheirava a limão e medo. Ele estava sentado numa poltrona de couro, magro, pálido, com olhos azuis esmaecidos pelo tempo. Mas vivos. Muito vivos. Então é você, ele disse, com a voz falhada, mas firme. Acho que sim. Senta por favor. Sentei. Sem saber se devia gritar, abraçar, ou sair correndo. Sua mãe me escreveu uma carta. Deixou comigo antes de morrer. Disse que se um dia você batesse à minha porta, era porque estava pronta. E você, está? Ele olhou para o lado, pensativo. Eu nunca estive. Eu fugi. Por que não me procurou? Porque seu pai, o homem que te criou, me ameaçou. E eu achei que seria melhor assim. Foi? Cuspi, com raiva. Ele abaixou a cabeça. Não. Silêncio. Eu vivi coisas que você nunca vai entender, continuei. Fui ignorada, rejeitada, quase morri. E o senhor estava onde? Ele mordeu os lábios, os olhos marejados. Eu fiquei de longe. Paguei o possível, mas nunca tive coragem de aparecer. Porque era covarde. Ele assentiu. E sim, e ainda sou. Ficamos longos minutos calados. Até que ele se levantou com dificuldade. Caminhou até uma estante e pegou um envelope. Este é o teste de DNA. Eu mandei fazer. Usei uma escova que sua mãe me deu anos atrás, com fios de cabelo seus. Peguei o envelope. Resultado: compatibilidade genética de paternidade, 99,98%. E por que agora? Perguntei. Porque estou morrendo, e não quero levar isso comigo. E o que você quer de mim? Nada. Só que você saiba a verdade. E se quiser, o que é meu, também é seu. Nos dias seguintes, o mundo virou do avesso. Recebi uma ligação do advogado dele. O testamento tinha sido alterado. 60% da empresa e 80% do patrimônio pessoal agora estavam em meu nome. A filha reconhecida. A filha esquecida. A filha sobrevivente. A mídia local noticiou. Minha irmã viu. Lídia também. A primeira a entrar em contato foi Laura. Você venceu. Mesmo quando ninguém apostava em você. Me perdoa? Respondi. Ainda estou aprendendo a perdoar. Mas não guardo mais ódio. Só aprendi a me proteger. Ela visualizou. E pela primeira vez respeitou o silêncio. Mas Lídia. Ah, Lídia. Ela apareceu na porta do meu novo apartamento, um duplex com vista para o mar, chorando, com um buquê barato e os olhos borrados. Eu errei. Você não tem ideia do quanto eu me odeio por tudo. Tenho sim, porque eu me odiei por anos por sua culpa. Ela caiu de joelhos. Eu não tenho mais ninguém. Me demitiram. Minha família cortou contato. Tô afundada em dívidas. Me ajuda, por favor. Olhei para ela. A mesma mulher que riu da minha dor. Que jogou minhas roupas fora como quem descarta lixo, que me empurrou para o fundo do poço, e depois virou as costas. Respirei fundo. Você sabe o que significa misericórdia, Lídia? Ela sentiu, soluçando. Então entenda isso. Misericórdia não é esquecer o que fizeram com você. É não permitir que isso defina quem você vai se tornar. Estendi a mão. Ela segurou. Levantei-a do chão. Vou pagar suas dívidas. Uma vez. Só uma. Depois disso, você cuida da sua vida. O porquê? Ela perguntou, espantada. O porquê ainda me ajudaria? Olhei nos olhos dela. Firmes. Sem medo. E porque eu sobrevivi a você. E porque não carrego mais rancor. Eu carrego poder. Ela desabou em prantos. Eu a abracei. Não por ela, mas por mim. Hoje, moro em uma cobertura à beira-mar.
Sou CEO de uma startup que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade a entrarem no mercado de tecnologia. Dou bolsas, palestras, e às vezes conto minha história com outro nome. Cláudio morreu 3 meses depois de nosso encontro. Fui ao enterro. Fiquei à distância. Mas no testamento, ele deixou mais do que dinheiro. Deixou um pedido de perdão. A justiça não veio rápido, nem fácil, mas veio. Eu não sou mais a mulher que foi deixada. Hoje, eu sou aquela que ficou em pé. E quando lembro da frase da Lídia, anos atrás, você virou um peso morto. Sorriu, porque agora eu sou o peso da vitória. E quem não souber me carregar, é quem fica para trás.